Ah, ter tanta gente importante aqui na nossa live. E um orgulho imenso, Mestre Serpente, estar aqui contigo. Tenho um carinho enorme. Acho que você é meu irmão de alma. Aproveitar o dia de Corpus Christi, né? Sagrado, os católicos, na véspera dos Dias dos Namorados, poder estar aqui fazendo essa live com você. Peguei até uma frase que estava dizendo do namorado, relação sentimental entre dois indivíduos. Eu acho que a gente já tem também um namoro aí há muitos anos com a Fundação Capoeira, com a tua história, com o teu trabalho, que eu amo de paixão. Então acho que já até passou de namoro, já está quase um casamento, de repente. Por tudo que eu Verdade. confio em você, por tudo que você já me ensinou, por tudo que você construiu junto comigo. É isso. Augusto, é uma honra estar contigo aqui. Você sabe quanto nós somos amigos, parceiro. Eu acho que a gente se conheceu em 98. Já tem um tempinho, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente se conheceu, você fazia um comercial da Fiat. Não sei se você lembra. Fiat Bravo, pai. É. Aí eu falei pra você assim, mas você acha que eu posso fazer comercial também? Você lembra disso? Aí você, se você fizer um recorte na tua barba, assim, fazia assim, acho que vai ficar maneiro. Mas aí depois eu caí pra capoeira, não levei muito à frente, mas eu fiquei com aquela primeira impressão muito legal. Tô Ele está ouvindo bem, não? um pouquinho. Vou ver aqui se o mestre. Mas de repente falhou um pouquinho esse finalzinho, deu uma travada, tipo uma paralisada. Tá, A eu vou dar imagem uma não conseguiu pausa, eu ver vou esse pausar finalzinho. aqui e vou regular a internet aqui, só um minuto. Serpente. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá, legal. E aí você fazia o comercial do Fiat Brava. Isso. Aí você me deu umas dicas, a gente estava até finalizando um evento, fazendo uma festinha para os alunos. E para mim foi legal, que eu já tinha visto o comercial, né? E eu não tinha associado você ao comercial. Aí na hora que eu lembrei, eu falei, mesmo, é ele que é o cara do comercial. Foi muito maneiro. Essa foi a primeira impressão que eu tive de você, assim, tipo cabelo maior, assim, tipo fio reto. Mais ou menos assim. Eu comecei, na verdade, minha carreira artística fazendo moda, né? É que não tem jeito. A profissão de modelo, ela tem um tempo, né? Tem prazo de validade. Então, eu fui conduzindo mais para a arte cênica, depois me apaixonei pela questão da produção cultural, da gestão. E aí eu acho que a gente pode agora começar a bater esse papo, esse momento difícil, né, Serpente, que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social. Essas lives agora estão dando um pouquinho de alento, e poder Sim. te ver agora novamente aqui de pertinho já é, para mim, uma alegria no coração. Então, se reinventar o tempo inteiro, né? E já te parabenizar que a Fundação Capoeira acho que já sai na frente novamente, aí inovando, já pensando na capoeira virtual. Não sei se isso É, vai ser um caminho para o futuro, né? Porque essa relação agora com o mundo, como é que vai se dar, a gente ainda não sabe direito como é que isso vai acontecer. E a capoeira ela tem uma série de nuances e linguagens artísticas que ela mistura tanta coisa, né? Dança, a música, a letra, então tem a poesia e tem a questão física. Eu sou a questão de ser um patrimônio, né? É uma identidade, um movimento de resistência da história. Então, assim, nesse momento eu acredito que parar para pensar sobre a influência da cultura africana é importante, porque é uma cultura que tem uma relação com a natureza, né? A gente começou a ter que refletir sobre essas coisas agora de uma maneira muito presente na nossa vida, em função da pandemia, que precisamos ter uma forma de se relacionar com o mundo, com a natureza, com as coisas de uma maneira diferente, até entre as pessoas, né? Então eu acho que parece um cenário que às vezes, né, Mestre Serpente se pinta muito
dramático, muito duro, e algumas pessoas extremamente desesperançosas, eu vejo esse ano como um ano de oportunidade. É um ano que vai marcar para sempre, acho que, as nossas vidas, a história da humanidade. E eu acho que a gente vai aprender muito. A gente já está aprendendo, né? O ser humano, a gente não para de aprender nunca. Então, as novas formas de se relacionar entre a gente, com a natureza, a gente vai vendo as reportagens e sinais que vão sendo anunciados aí pelo mundo, em vários países, e jornalistas falando o tempo todo do planeta se recuperando, a camada de ozônio já praticamente fechada, lugares que estavam com uma dificuldade muito grande da natureza que revitalizar, já está praticamente forte. Então a força da natureza é muito grande, e o ser humano precisava entender, né? Você olha que o problema que a gente já vinha discutindo há tanto tempo sobre aquecimento global, respeito aí com a floresta, e eu acho que a cultura africana tem essa relação muito forte, de um respeito muito grande com a água, com o ar, tudo é sagrado, e porque é mesmo, né? Então, você olhar para o mundo como um espelho. E eu preciso mesmo agora, ficou muito claro, de respeitar realmente a água, seja ela do mar, da cachoeira, da mata, da folha, da floresta, de precisa do sol. E eu vejo a cultura africana uma sensibilidade, acho que um vanguardismo, né? Eu acho super moderno, e muitas vezes tem algumas pessoas que não se tocam. E acho que é falta de informação ou até uma certa ignorância, né? Tem muito preconceito ainda em qualquer coisa relacionada à cultura negra, né? Parece que ainda é uma lavagem cerebral eurocentrista que ficou aí se perdurando, e que as pessoas não conseguem parar para essa venda de olhar com mais pureza, com mais clareza, toda a modernidade, que é essa simplicidade de você respeitar a natureza, que é a coisa mais importante. Então, não adianta a gente pensar em foguete, em tanta tecnologia, se a gente não tiver ar, se a gente não tiver água, se a gente não tiver vida. Então, acho que dentro dessa perspectiva aí da capoeira, que é uma resistência muito grande sobre a cultura, né, negra, africana, que veio para o Brasil, sinto muito importante, né, Augusto, observar que agora o mundo vai precisar ser diferente, né? A gente vai precisar uma coisa importante, reinventar a maneira de viver. Né? Uma coisa importante que eu aprendi com você, que eu tinha um certo preconceito, foi essa questão quando eu vi a peça de São Jorge. Eu fui pela relação de amizade que eu tinha com você, para poder entender, porque eu tenho os meus princípios religiosos, e eu tinha um certo preconceito contra essa história, porque eu aprendi de forma diferente. E aí, quando eu vi a peça São Jorge, eu vi uma história que eu não sabia que era daquele jeito. E a partir dali eu voltei com a cabeça totalmente mais aberta e menos preconceituosa. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a peça de São Jorge, o que representa para você. Teve um momento também, quando você desfilou na Beija-Flor, eu não sou muito de carnaval, mas eu saí de casa, eu fui lá para fora para assistir você desfilar, porque eu achei que você conseguiu me introduzir um pensamento diferente em relação à figura de como enxergar as outras religiões, em especial a peça de São Jorge. Você pode falar um pouco dela? Claro, mas simplesmente. Eu exercito muito não ter preconceito. É uma coisa que eu acho que é um exercício diário. Para dizer se assim, não tem preconceito, eu tenho preconceito, acho que a gente preconceituosa. Gente preconceituosa, eu olho às vezes meio de lado, então, assim, a pessoa me dá uma certa preguiça
e uma falta de paciência com pessoas preconceituosas. Acho que também a partir, né, a idade vai avançando, estou já chegando já nos meus 50 anos, a gente vai aprendendo e amadurecendo a lidar com essas questões de preconceitos e acho que consigo hoje já ver muita coisa que eu também tinha dificuldade de entender ou respeitar, e mesmo que seja a minha vaga, o meu caminho, entender que é o caminho do outro, eu preciso pelo menos caminho, né? E a relação com São Jorge, ela se deu de uma maneira, primeiro, muito natural, porque era a minha profissão, era a questão cênica. Fui convidado pelo Cadu Freitas para fazer o espetáculo dentro da igreja de São Jorge, Nossa Senhora de Fátima. E como um trabalho qualquer, né? E depois eu fui ficando realmente muito encantado. E tem gente que às vezes, minha família é evangélica, e de parte dela às vezes criticava eu ter tanta admiração e São Jorge me inspirar tanto. Falava que não, isso é pecado, que você não pode adorar. E aí eu ficava explicando, eu falei, olha, eu não estou adorando São Jorge. Aí eu falo até para muita gente, quando a gente olha a fotografia da nossa vozinha que faleceu, um parente, um amigo querido, você está adorando aquela pessoa? Não, né? Você está lembrando daquela história, lembrando de tudo que ela representou, de todos os símbolos que ela foi. E como Jorge, ele foi uma pessoa fibra, de muita garra, no momento, né, 303 anos depois de Cristo, em que Roma era soberana e que o poder do imperador era praticamente o poder de Deus, ele que dizia quem vivia e quem morria. Esse cara contestou tudo isso e foi em frente para dizer que, olha, tá errado o imperador, não tem sentido a gente matar cristão por nada, que ele, eu acho que tinha os princípios, né, de ética do cavaleiro, e que a hora que o Diocleciano começa a sentir que está perdendo força, e essa briga de religião a gente vê até hoje, né? A minha religião é melhor do que a sua, isso não serve porque isso é do diabo. Aí você olha para 303 depois de Cristo, ainda estava essa briga, ele já querendo matar cristão para que a pessoa professasse a fé romana. E ele, eu acho que é um cara de vanguarda do seu tempo, um revolucionário, e que realmente quis contestar isso. É o que eu acredito, vou em frente, e foi até as últimas consequências, né? Diocleciano martirizou para que ele adorasse aos deuses de Roma, e ele deu um exemplo de fé cristã indo até o final, acreditando em Jesus Cristo. E para mim, todas as vezes, por exemplo, esse quadro aqui da Bia Araújo que está aqui atrás é São Jorge, eu olho para o São Jorge, eu vejo nele alguém que eu tenho admiração e que me serve como inspiração para falar assim, caramba, eu gostaria de ter essa força que mesmo com tanta adversidade, eu não sei se eu iria morrer para falar assim, Jesus Cristo, você tem que acreditar em uma outra coisa, não pode acreditar em Jesus Cristo, e ameaçando a minha vida, a força que vem dele, para mim, de uma conexão com essa parte divina muito forte, e que em mim movimenta muito, de que eu levo para tudo. Às vezes, em algum momento, numa questão profissional, algum embate que eu estou tendo, eu falo, caramba, se aquele cara estava daquele jeito, com tanta dificuldade, conseguiu, eu vou conseguir também. Eu falo, eu não estou vivendo metade do que ele viveu, não estou sendo martirizado, não estou ameaçando cortar minha cabeça. Então essa relação, para mim, é muito forte, como uma grande inspiração, Mestre Serpente. E acabou que também eu tenho paixão e admiração pela cultura africana, pela mitologia iorubá,
Tem a questão do sincretismo de São Jorge com Ogum, então é também a questão da força do guerreiro, aí mistura uma série de outros valores. É muito encantador mesmo. Eu me sinto inspirado a continuar, a resistir, a ir em frente, a vencer a demanda, a não esmorecer diante de dificuldades. Aí é um lugar para mim de fortaleza que eu preciso ir em frente. Agora foi. Para mim fica aparecendo rodando a sua imagem, aí paralisa, tipo congela, e eu não consigo mais ver nada. Aí congestiona todo mundo. Mas você chegou a falar do desfile da Beija-Flor? Como é que é entrar na avenida defendendo São Jorge, que é um santo que você é devoto, e representando a escola que é a sua escola de coração e representando a nossa cidade, os 200 mil habitantes? Como é isso? Ter feito São Jorge na comissão de frente foi uma experiência fantástica. Agradeço sempre ao Laíla de ter me convidado e acreditado. Dividi ali a responsabilidade com artistas muito talentosos, como Marlos Fraga, Valéria Brito, o Rui, Raimundo Rodrigues, que fez aquele cavalo fantástico, né, para a gente entrar na avenida, um cavalo todo robotizado, então foi uma sensação na avenida. E a Sapucaí, você olhar aquela multidão, milhões de pessoas, e a avenida vazia, você ser o primeiro a entrar, dá um friozinho na barriga, porque a sensação que dá é que estava todo mundo ali só te esperando, né? E a comissão de frente é o cartão de visita. Eu acho que aquela comissão foi uma das comissões antológicas da história da comissão de frente, da Beija-Flor. Acho que ficou marcado na história. O Laíla fez um carro acoplado na comissão, que virava um dragão, que foi também fantástico. O cavalo era um outro show à parte. E a gente conseguiu também fazer um movimento que era quebrar um pouquinho essa coisa tão dançada do samba, que foi levar teatro. Era mais encenado, era bastante cênico na avenida. Então a gente misturou muito essa pegada da dança com a questão cênica, e o processo foi até um pouco difícil, porque era um grupo de muitos bailarinos, e a Valéria Brito, inclusive, está aí, ó, para estar junto com a gente, queridíssima Valéria Brito, beijo grande, meu amor, te amo muito. A gente está contando a história da comissão, Valéria, que o processo foi complicado, e quem olha o resultado final não imagina, porque era um grupo de bailarinos, não era um grupo de atores. E a gente estava com um desafio, eu, Marlos e a Valéria me dando um suporte também muito grande, para entender como é que nós íamos chegar a uma conclusão, porque não tem jeito também, tinha uma música de fundo e tem o tempo para se cumprir, o movimento, né, das linhas e o que precisava fazer, só que eu não queria que nós perdêssemos a história que nós estávamos ali contando. E o bailarino, ele tem uma disciplina corporal muito presente, muito forte, que é difícil quebrar e fazer com que ele se entenda de uma maneira menos quadrada, né? Porque eles já vivem a vida inteira fazendo aquelas formas e os movimentos e as linhas, e para o bailarino quebrar um pouquinho essa estrutura e pensar em usar a máscara facial, em interpretar o que está sentindo, e saber que não preciso só daquela linha linda, ou uma grande pirueta, um pé na mão incrível. O mais importante era a emoção da história que nós estávamos ali juntos, no conjunto, contando. E foi um desafio lindo, deu muito trabalho, mas foi incrível. E no dia do desfile mesmo oficial, o cavalo teve aquela situação de não funcionou como nós tínhamos planejado, e a gente teve que usar um plano B, mas graças a Deus a gente tinha pensado como seria o plano B, e a história de estar todo mundo meio que já com o teatro na veia, e poder saber que vamos improvisar em alguns momentos, porque o teatro é isso, ele acontece na hora, é ao vivo,
não tem vamos repetir, acabou, errei o passo e faço de novo. Não, dá o jeito, vamos embora, improvisar, e a história não pode parar, e vamos fingir que está tudo ok, quem não viu não sabe o que estava errado, e é isso. Se você tiver com verdade, ninguém vai se tocar que minha mãozinha não estava tão aqui, o meu pé era para ser mais baixo um pouquinho, o meu joelho não estava tão dobrado, e fiz um grand jeté, ou fiz um plié diferente, o tempo mudou um pouquinho. Então a gente fez uma coisa até mais quebrada. O Marlos, eu adoro o trabalho dele também. A gente fez uma coisa, até na hora da dança, era muito mais rápido, a gente fazia os movimentos mais de guerreiros e o povo, e eu fiz questão muito da gente ficar no exercício com esses bailarinos de vamos interpretar a dor. Eles iam para a avenida e foi lindo, eu vi fotos incríveis e takes assim, fantásticos. A Valéria Brito, ela é muito expressiva, então ela fazia um personagem que era uma das mães que perdia um filho no massacre, num desses massacres que aconteciam nessa época de São Jorge, né? Orquestrado pelo imperador Diocleciano. E foi mágico, acho que foi um momento muito especial na minha vida, acho que na vida de todos os brasileiros que puderam assistir um grande show que a Beija-Flor mostrou com aquele desfile que foi do cavalo Manga Larga Marchador. E você tem noção de quantas pessoas ficaram emocionadas com a sua atuação? Olha, eu ouvia também muita gente falando, mas assim, uma noção total a gente nunca consegue ter, até porque eu acho que se ficar pensando muito nisso, o mestre, a gente trava e não faço. Eu nem quis pensar que estava sendo televisionado, que o Brasil inteiro estava assistindo, que tinha uma multidão na arquibancada olhando, avaliando, que os jurados estavam ali para me pontuar. Então a gente estava ali num exercício muito concentrado de brincar e se divertir entre a gente. Eu falei, gente, agora é com a gente ensaiou muito, a gente estava muito preparado, então agora, olho no olho, não vamos perder essa conexão, vamos entrar na avenida para fazer o que a gente já fez esses meses todos de ensaio. Então, se a Xuxa aparecer ali, a Sabrina Sato na avenida, a Gisele Bündchen, não vamos desconcentrar, a gente vai ficar ainda unido ali na nossa energia para contar a nossa história. E o grupo foi fantástico, os bailarinos foram incríveis, o resultado foi muito, muito, muito prazeroso para mim. E você consegue estar ali não estando, porque ao mesmo tempo que você está dentro da peça de São Jorge, representando, uma outra parte sua está conectada com todo o carnaval. Sim. E essa é a impressão que a gente tem quando está assistindo. Ao mesmo tempo que você está totalmente focado ali, você consegue fazer, porque você entra dentro do personagem, você consegue se conectar com todo mundo e não perder o foco. É uma coisa meio mágica. Eu fui levar minha enteada para ver o desfile na Mirandela, ela sentiu a mesma emoção. E o desfile da avenida, ele tem uma complexidade que as pessoas às vezes não percebem, que tem tempo, né? E você não pode imaginar, a comissão de frente, ela pode prejudicar completamente a escola de samba, porque se ela atrasar, a escola inteira vai ter que correr. E aí perde ponto. Então você tem os tempos, e tem alguém que você, por mais que você esteja com a coreografia, com o passo, com os desenhos, com as coisas para fazer, tem alguém ali na frente que está te dizendo o tempo inteiro, avança, corre, vai mais rápido, segura, tá abrindo buraco, não pode abrir o buraco, e agora que tem que entrar na avenida. Então a gente teve que, ensaiamos 3 entradas de jurado, para que em momentos diferentes do samba, se fosse preciso entrar para fazer a apresentação de jurado, a história não se perdesse, a gente tivesse o mínimo de coerência, para que dentro do samba a gente fizesse toda a encenação e tivesse fazendo sentido para a gente. Então a gente foi também ressignificando o samba para que a gente tivesse outros sentidos para contar a história com um samba que não falava exatamente de São Jorge, aliás, não falava nada de São Jorge, era a história do cavalo Manga Larga, marchador. Então a gente queria ressignificar para que, pelo menos no nosso subtexto, era a história de São Jorge naquele samba, e a gente ia contar. E o cavalo, na verdade, era um dos cavalos mais famosos do mundo, que é o cavalo de São Jorge, que a gente estava levando ali para a comissão. Né?
e o cavalo era lindo, parecia de verdade, embora a gente estava vendo claramente que ele era um cavalo mecânico, mas você Sim. conseguia fazer que os movimentos, e o cavalo também foi muito bem feito, ele tinha um sentido de vida. E ao mesmo tempo que nós víamos todas as ferragens, a gente via que ele tinha um movimento real. E isso foi uma coisa muito bacana, foi confuso e bonito, porque, pô, cara, a gente tá vendo que é de ferro, mas como é que ele consegue ter os mesmos movimentos? Será que o cara estudou para fazer isso? E também você conseguia dar o tom certo, e isso foi maravilhoso. O Raimundo, ele beira essa questão de genialidade. Nossa, uma Tô ouvindo ligação aqui bem. entrando. Ele beira a genialidade. Então, ele ter conseguido montar aquele cavalo que era um mecanismo interessantíssimo, porque a gente fez, era uma coreografia, né? Até para dirigir o cavalo. Os dois, aí tinha um comando que, na verdade, o comando era todo nos meus pés. 2 toques para frente ele andava reto, 2 toques para trás ele andava para trás, um para frente, um para trás, ele virava no eixo para cá, e ao contrário ele virava no eixo para o outro lado. Então você tinha que aprender um balé ali com os pés para fazer para frente, vou para cá, vou para lá, viro para cá, viro para lá, para entender como é o que o cavalo vai fazer. E era um exercício de aprender quase que a dirigir um outro tipo de veículo, né? Verdade, Porque verdade. e sem falar que ainda tinha o controle da cabeça, que era um grande marionete, que eu ficava fazendo o cavalo ainda para ele mexer a cabeça para cá, mexer a cabeça para lá, ele empinar, levantar, virar para a cabeça para cá, o cavalo vai andar. Então, assim, precisou... Ouvi o diretor de carnaval, toda essa complexidade. Sim. Caraca, que E eu maravilha. acho que tem aí outra associação com a capoeira, porque é exercício de movimento, né? Eu estou Então percebendo acho a que a mesma capoeira coisa. tem essa questão da... Acho que a capoeira trabalha muito essa parte da motricidade, né? Sim. O movimento o tempo inteiro vai trazendo... Você fala uma coisa que para mim me marca e me marcou sempre, que a capoeira, ela só acontece com a informação, com a história. Sim. Com a Isso história. é o vento do veleiro. Sim. Então, o capoeirista, para poder ser um grande capoeirista, para ele executar aquele movimento com perfeição, ele precisa saber daquela história. Então, se ele não souber daquela história, aquele movimento ele fica vazio, ele não faz muito Ele não sentido. tem sentimento. E isso, para mim, ficou muito forte. Eu tenho isso guardado comigo, esse ensinamento seu, né? Você não é mestre à toa, e acaba que também acabou virando um pouco meu mestre, que eu tive a oportunidade de conviver com você em diversos momentos e poder ouvir essas coisas e essas histórias sobre a capoeira também foi me fazendo ampliar a minha cabeça para entender que no movimento também traz questões psicológicas, eu vou desenvolver outras situações que não é o movimento puro por si. Então, a minha irmã estava até conversando comigo, minha irmã Cristiane, ela é psicóloga, e ela estava falando sobre isso. Tem, às vezes, crianças com dificuldade, ou cai o tempo inteiro, e aí você acha que é uma coisa só física, mas não, tem uma parte psicológica que no próprio movimento, e tem pessoas que trabalham, inclusive, psicologia com a capoeira, para que, através do movimento, você externe questões psicológicas que estão te atrapalhando a você a ter o equilíbrio, a caminhar, e para mim isso virou também um outro grande ensinamento que você me deu para eu levar para a vida, para tudo. Porque eu não posso aprender só a coreografia ou o movimento cênico que eu preciso fazer no teatro, porque se aquela história não estiver dentro de mim, ela perde totalmente sentido. E acho que nisso você é um cara que é especialista nisso, porque eu vejo sempre tudo que você faz com muita verdade, mestre Serpente. Então, isso também me empolga, isso me emociona, isso me arrepia. E eu acho que a verdade, ela é o grande espetáculo de qualquer coisa. A gente gosta de ver verdade. Quando a gente vê a coisa muito... tá presepada demais, a gente fala assim... voz bonita, mas não tem verdade.
Ah, dança bem, mas não tem verdade. Então, acho que a capoeira, da Fundação Capoeira, ela tem uma verdade que você carrega isso muito forte e é uma inspiração. Um dos melhores momentos na nossa carreira da Fundação Capoeira, um dos quais a gente aprendeu muito com você, com o Marcos Monteiro, foi a época do projeto Cultura e Comunidade, realizado por você. Só que a gente não tem ideia de da onde surgiu essa ideia, porque você um ator, um bom ator, e se continua nilopolitano, é um cara bonito, inteligente, e qualquer pessoa no seu lugar só queria ser ator pro resto da vida e não aceitar nenhum milhão a mais. Mas você tem essa coisa do carinho com o artista local. E algumas vezes, eu até conversando com alguns líderes meus, falei, poxa, mas o Augusto, isso para mim é uma perda de tempo. Porque se eu sou o Augusto e eu estou fazendo novela, eu não vou querer fazer projeto com prefeitura. E estar reunindo artistas, e ensinando, e reeducando, e valorizando talentos. E eu ficava ali pensando, para que um projeto desse, o Augusto com uma carreira maravilhosa dessa, e até nos representa na televisão, com todo o seu talento, com toda a sua beleza, com toda a sua humildade, é mais bem aproveitado. E aí você sempre tem essa questão de voltar para a cidade de Nilópolis, criar um projeto com os atores, com os artistas nilopolitanos, os atores e os artistas nilopolitanos, e eu ficava ali pensando e vivendo os dois mundos. E eu queria entender de você como é que foi a ideia desse projeto, por que você faz isso e como é que é essa questão do seu sentimento com os atores locais, que você dá muito valor a eles, a muitos deles, a muitos de nós, e às vezes acredita mais na gente do que a gente mesmo se acredita. Como é que funciona isso na sua cabeça? Mestre, a Fernandinha Moraes fez uma live comigo, acho que anteontem, e a gente estava conversando sobre... ela falou, mas como é que é isso, Augusto, você ter resolvido desviar a sua carreira artística por uma carreira política, ou se envolver com essa questão da gestão, de cultura, não estar à frente do palco? Eu sempre olhei as duas coisas muito parecidas. Então, tanto a arte cênica como a política, e eu acho uma babaquice a pessoa que fica dizendo que a política, meu Deus, não. É a nossa vida, a gente precisa se posicionar, a gente precisa entender como é que a gente vai viver de uma maneira mais interessante, e a arte, eu acho que ela traz isso, e a política, ela concretiza, dá a possibilidade da gente realizar. Então, a hora que eu vi a oportunidade de eu não ficar só no campo das ideias, porque aí é você ficar no teatro pensando num mundo, ou contando uma história inspiradora, como a de São Jorge, ou uma história mais subjetiva, como foi na televisão, com Mutantes, que aí era você ter poderes, se metamorfosear e trazer para a questão da nossa vida, que a gente precisa também o tempo todo estar se transformando e fazendo metamorfoses. Só que aí eu achei que seria interessante eu sair um pouco desse campo mais do pensamento, do impacto dentro do seio social ser mais efetivo do que só ficar pensando no teatro. E acaba que as duas coisas também me deram muito prazer. E aí você fala que, eu acredito, essa troca também, de repente, é incrível para mim. Como eu aprendo com cada artista que eu tenho a oportunidade de estar convivendo, seja um bailarino, como eu aprendi com a Valéria Brito. Sim, mas o que a gente discorda é que isso é mais humano do que financeiro. Na mentalidade natural, normal, um ser humano normal, ele não é mais humano do que capitalista. É uma troca que a gente acha que você tem que ter muito berço, muito sentimento positivo pelo próximo, para você largar um palco maravilhoso, para você se dedicar aos artistas locais, artistas de rua, dizer para ele que eles têm valor. É essa confusão que fica na cabeça da pessoa que pensa o que seria natural. Mas acaba que para mim também é maravilhoso. E eu me realizo bastante olhando todo esse movimento, entendendo que eu de alguma forma estou construindo também dentro da possibilidade um tijolinho para que a cidade que eu nasci, o lugar que eu vivo, a minha região, de alguma maneira possa... E o artista não tem jeito, é o sal da terra, né?
A gente olha nesse momento agora como está sendo difícil. A gente vai ter que até, como todos nós artistas, não só das artes cênicas, da capoeira, da dança, da música, do teatro, entender como é que a gente vai sobreviver, porque acabou o teatro, não tem palco para ninguém, não tem barzinho para tocar, então os músicos, os bailarinos, os atores, os capoeiristas, a gente está meio que sem entender. O prefeito Rogério Lisboa, lá de Nova Iguaçu, ele é um cara tão interessante também, e eu fico fascinado por pessoas simples e sensíveis, que ele na mesma hora falou com o Marcos, ligou para a secretária de Ação Social, para a gente pensar num programa de distribuir cestas básicas para os artistas que estariam vivendo uma situação de não ter o que comer, porque como é que é, né? E agora a gente está planejando, junto com a equipe, um edital para entender como é que a gente pode, de alguma maneira, entender para impulsionar isso, porque os artistas já estão fazendo, de qualquer forma, o seu papel independente do poder público. Mas se a gente conseguir ainda dar R$500 para fazer uma live, de repente, com uma produção um pouquinho maior, e distribuir para o pessoal da dança, para o pessoal do teatro, para a capoeira, para a música, o cara, de repente, compra um ring light, compra um microfone mais interessante, ele pode comprar e fazer coisas mais profissas, e produzir conteúdo, que eu acho que é o que você está propondo com a Fundação Capoeira, e de repente usar algumas plataformas como o próprio YouTube e pensar em economia criativa, em monetizar esses conteúdos que estão sendo produzidos, porque é a produção de muito conhecimento, é uma vida que você, né, tem, uma história sobre a capoeira, e acho que essa troca que a gente, e você está querendo agora convidar ainda pessoas de áreas diferentes para fazer ainda um link com a capoeira, eu acho que é fantástico, e aí você vai dando para as pessoas uma dimensão maior do que ela pode pensar sobre a capoeira. Você falou até uma coisa sobre a tua convicção religiosa, que eu vi que você falou, sou São Jorge, sei que você é evangélico, então, inclusive algumas pessoas... Eu estive na Secretaria de Estado de Cultura e conversava muito com alguns GTs de trabalho de capoeira. A capoeira é um patrimônio do Brasil. E aí, em alguns momentos, surgiu o seu nome numa conversa, como, poxa, mas o Mestre Serpente é evangélico e está fazendo algumas músicas e está descaracterizando a capoeira. Aí eu ficava pensando com as pessoas, eu falei, gente... ela está sendo descaracterizada. Eu não tenho ainda convicção sobre o meu pensamento, não. Eu estou aqui só colocando pensamentos que vêm na minha mente. Eu conversava, mas eu quero entender por que está descaracterizando. A capoeira não é maior do que qualquer outra coisa? A pessoa não pode ser de qualquer religião e ser capoeirista? Por que a capoeira é só para essa religião, para essa... Por que outras religiões não podem também fazer a capoeira? Eu falei, não, porque... mas porque também estão querendo mudar o acarajé. Eu falei, não, mas o acarajé é uma outra coisa, a comida de santo, o acarajé realmente mudar para o bolinho de Jesus, eu discordo, porque tem a ver com a questão totalmente da religiosidade, diferente da capoeira. Eu fui fazendo algumas associações da capoeira como se fosse o samba. Eu não tenho sambas evangélicos e não continua sendo samba. Por que eu não posso ter também uma capoeira? Eu estou só colocando situações para entender e filosofar mesmo. E nem quero chegar a nenhuma conclusão. Acho que só a gente bater papo, até porque você colocou esse ponto da sua religião. E você é um mestre, então, sim, peraí. Ele é mestre. Como é que alguém que não é mestre, vai contestar? E eu via no IFAM, às vezes, técnicos do IFAM criticando. Eu falei, mas você é mestre de capoeira? Ele é mestre. Como é que você vai criticar um mestre? Então, ele tem conhecimento para fazer o que ele tiver que fazer e provavelmente vai defender aí a tese, essa linha de raciocínio do que ele entendeu e construiu, e que não vai fazer com que a capoeira, que é um patrimônio do Brasil, seja descaracterizado. Eu achava que a gente tinha que estabelecer diálogo. Eu falei, por que a gente não chama o Serpente ao invés de falar que só pode ser se for assim? Quem inventou que só pode assim? Se ele é um mestre... É isso.
Algumas pessoas têm um pensamento dogmático em relação à capoeira e não abre a cabeça para novos pensamentos. Eu aprendi muito com você, até no nosso último evento que nós fizemos em Nova Iguaçu. Na verdade, eu não pude estar presente, mas eu dei o pontapé inicial, que é para o tombamento da capoeira de Nova Iguaçu. E no final de tudo, eu acabei ficando de fora. Mas eu tinha aprendido com você uma coisa legal. Eu não preciso estar presente. Eu preciso fazer com que a coisa aconteça. E eu entendi que eu vou encontrar pessoas que elas são egoístas, até porque eu também já fui muito egoísta. Eu me lembro que logo no início, eu cheguei uma vez na Secretaria Municipal de Cultura de Nilópolis, você tinha colado um papel na parede relacionado não sei o quê, porque isso é egoísmo. E aí eu comecei a fazer uma reflexão de que quanto egoísmo a gente é, até um egoísmo inocente. Porque a gente não tem consciência de quanto egoísta é. E Verdade. o capoeirista, alguns capoeiristas, não são todos, eles têm um certo medo e eles não compartilham uma coisa com a outra. E eu acho que eu estava pronto nesse momento do tombamento da capoeira de Nova Iguaçu, apesar de ter dado o pontapé inicial, de não ficar ferido. Entender que são os iguaçuanos, e tudo bem que eles tomem conta, tudo bem que eu dei o pontapé inicial, que eu fui até você conversar, e com o Marcos também, e está tudo bem. Eu acho que eu fazendo uma avaliação sobre como eu me comportei, eu falei, gente, eu consegui aprender um pouco, que nem tudo tem que ser rodar na minha órbita, ser tudo para mim. E eu aprendi isso na convivência. A gente, como fundação, cresceu muito com a mentoria do Marcos Monteiro e também com as experiências. Eu observo muito como você conversa com outras pessoas. Não é nem só a nossa conversa, mas também como você está conversando com outros, para eu poder entender se isso é só comigo, porque eu sou um cara legal, ou se esse é a tua forma de ser. E isso desde todos os governos, do Serginho, do governo passado, e lá até na Secretaria de Estado de Cultura, você sempre abraça o artista iniciante, o artista local, com muito carinho, e já vi você tratar o artista, como teve aquele futebol, os artistas aqui em Nilópolis, você tratou o local e o famoso com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, e não tratou um melhor que o outro. Eu sou muito observador, até por ser capoeirista, eu fiquei observando, e a gente, como capoeirista, tem uma percepção muito aguda, dificilmente a pessoa consegue mentir pra gente, porque a gente vive da percepção. Se a gente marcar a toca na percepção, ele toma uma rasteira de um outro capoeirista. Então a percepção é tudo para o cara ser bem sucedido na capoeira. Então qualquer disfarce mal feito, qualquer mentira, por mais ator que o cara seja, a gente está sempre muito conectado se aquilo ali é uma verdade plena e transparente. E a gente tem essa questão na capoeira, a gente conseguiu ver isso nas vezes que se relacionou. E eu soube fazer proveito disso, e não é para minha vaidade, eu soube fazer proveito disso tudo para que a nossa instituição, que é uma instituição nilopolitana, pudesse cada vez mais se consolidar, se solidificar, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Hoje nós já estamos em 4 países, sem investimento do poder público. Você sabe que a nossa luta aqui é a gente, é a capoeira na praça, na rua, a gente tem sempre muito incentivo seu, a gente teve aquele contratempo com a escola de capoeira, e eu fui muito honesto com você, Augusto, você não me bota num palco com fulano de tal, porque não vai dar bom. Eu não gosto do cara, o cara não gosta de mim, e eu tive sempre liberdade para ser muito sincero com você. Ó, se botar aqui, o pau vai quebrar. A gente é mais para cá, eles são mais para lá. Depois eu fiquei pensando, será que o Augusto ficou magoado comigo? Mas não, como você tratou sempre com muita verdade na nossa relação, eu me senti muito à vontade para falar disso. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com a escola de capoeira, com o que você fez para ajudar. Você viu todo o início, construir a obra, depois você viu a queda. E não precisa solicitar nome de A nem de B, até para não se sentir ameaçado, nem perseguido nesse sentido. Até porque eu sei que você é um cara do povo, você consegue não guardar mágoa de ninguém nem raiva. Você bota cada um no seu lugar, expõe o seu ponto de vista com muita educação, muita sabedoria. Eu trago isso à minha vida, eu falo até com os meus líderes. Eu sou um defensor da sua causa. Hoje a gente caminha junto na mesma visão política.
por causa dessa verdade, desse sentimento, da forma como você trata o outro. E a escola de capoeira para a gente foi um filho tirado das nossas mãos. Esse é o nosso sentimento. A gente teve uma discussão uma vez na Secretaria de Cultura. Eu estava muito entristecido, muito mesmo, muito sentido, porque é como uma mãe que foi tomado o filho, como uma própria escrava, que foi tomado o filho, e aí você também falou o seu ponto de vista, mas no meio do ponto de vista você sentiu, tipo assim, eu te entendo, eu sei o que você está sentindo. E aquilo ali para mim também me marcou, não a troca de sentimentos duros, mas saber que você entendia como a gente sentia. A gente perdeu tudo que a gente mais amava. Foi uma vida tentando. Então, de repente, eu não consegui expor, eu não estou conseguindo falar, botar para fora o que eu sinto quando falava. Hoje, graças a Deus, já consigo lidar com isso. E aí você tentou consertar algo e eu estava muito machucado e acabou que você tentou me tirar uma farpa do pé do leão. E aí, eu sabia que tinha que tirar porque estava doendo, mas ao mesmo tempo a gente foi reagindo duro e você, no meio de tudo, você conseguiu ser compreensivo. De repente, eu te entendo. Eu sei que você está assistindo. Aí aquilo ali meio que me acalmou. Não, então você sabe, sei. E aí, como é que você vê todo o processo da escola de capoeira, os benefícios também que ela traz para a sociedade, os conflitos? Como é que é isso dentro da sua cabeça e do seu coração? Então, Mestre Serpente, eu vejo que as rupturas de governo nem sempre são muito positivas. Então, um governo constrói aquela determinada ação, e aí parece que o próximo, porque mesmo dando certo, é uma marca do governo passado, tem que acabar. Então, a escola de capoeira, Mestre Pastinha, ela começou com a Fundação Capoeira, ela tem a ver com a Fundação Capoeira, vocês iniciaram esse processo ali de inventar, né, a hidrocapoeira, botar a piscina e criar ali uma série de situações, que foi uma ação de política pública de vanguarda para o país, foi a primeira escola pública de capoeira do Brasil. Então, mudou depois o governo, e quiseram fazer uma situação que eu acho que é sem ouvir os capoeiristas da cidade. E aí o que eu estava querendo passar para você é que existiu uma questão que aí é pensamento do funcionário público. Para mim, alguém deve ter orientado o prefeito posterior de que vamos abrir concurso público e fazer dessa forma. E acabou que assim, ele se perde um pouco sobre essa situação, porque nada é tão quadrado, ainda mais na arte, na capoeira, na vida. E tinha ali uma tranquilidade, só que vocês não eram funcionários públicos, estavam no início da escola, e aí se institucionalizou, porque aí abriu-se o concurso, só que os aprovados não eram os capoeiristas do município. De repente, na hora do concurso, tinham que ter planejado um pouquinho melhor, de que a pontuação para os mestres daqui, na hora de for ver o resultado, tivesse pesos maiores do que alguém que fizesse a mesma prova de fora. Que aí você acaba que coloca professores que são de graduação acadêmica e que não são mestres. E aí cria um grande conflito de ter um professor acima de um mestre. Que é complicado. A gente conversou muito sobre isso, eu acho que é bacana a gente bater esse papo, porque é uma complexidade tão grande, porque aí existe a questão da educação física, ela é ligada à capoeira, ela é uma prática esportiva, mas não pode perder toda essa questão cultural, né, de identidade, de memória, e aí o poder público às vezes é muito quadrado. Eu acho que nesse momento acabou que aconteceu isso, graduandos, né, em educação física, que também eu acho que é uma formação importante. Só um minuto, a nossa live vai cair porque estourou o nosso horário. Eu vou só reiniciar a live, senão a gente vai se tomar uma rasteira aqui do Instagram, tá bom? Gente, vem com a gente, eu vou só reiniciar aqui nossa live, tá bom? Estamos voltando já. Estamos de volta, gente.
Sejam todos bem-vindos de volta. Agora falando da Escola de Capoeira, Mestre Pastinha de Nilópolis. Vamos que vamos. Escola de Capoeira, Mestre Pastinha de Nilópolis. O que você pensa sobre isso? Como você vê isso? A gente estava falando do poder público. E aí a gente estava falando sobre toda essa complexidade que a capoeira tem e que a máquina pública, às vezes, tem um olhar muito quadrado e não dá para você pensar quadrado em uma coisa que é muito diversa. E acho que ali teve só essa falha de que, como é uma prática também, a capoeira tem, a gente conversou muito sobre isso, né? Ela é um esporte, ela é uma questão da cultura, ela tem a ver com a saúde, e foram colocando esses critérios para você pensar em contratar, né, o professor que tivesse uma formação em educação física, para pensar só no movimento, para não ter tipo de lesão, entender de fisiologia, entender da questão da atividade física, sem pensar que ele precisaria ser um mestre para formar alunos em capoeira. Então, eu acho que assim... Dentro daquele ritual ali. Dentro daquele ritual. E existe uma confusão, até hoje, que se ficou, eu não sei ainda como é que resolve essa situação de equilíbrio do esporte com a cultura para uma escola pública, né? Porque foi instituída. O Marcos teve uma sacada muito grande, que foi institucionalizar uma escola. Então se criou uma escola, e a hora que você cria a escola, ninguém termina mais com uma escola. Então a Escola de Capoeira Mestre Pastinha, ela existe até hoje. O problema foi se dando ao longo das rupturas de gestões que não tiveram a mesma linha de pensamento do início, e aí os caminhos foram se dando por lugares diferentes, e aí eu acho que pode ser até, não sei, questões políticas para tentar de alguma maneira tirar a Fundação Capoeira dali e colocar uma outra pessoa, um outro grupo que não fosse tão ligado. Eu fiquei pensando em muita coisa em relação àquela escola. O ideal seria que a gente conseguisse um prefeito que batesse um papo conosco para pensar em um novo formato de novos concursos públicos para agregar a escola. Como é que a gente conseguiria fazer com que um novo concurso público contemplasse os mestres de capoeira de Nilópolis e que de alguma forma teriam que interagir com os professores de capoeira. Acho que a Guibara não é mestre, mas o Montana é mestre, e teria que interagir com a Guibara e com o Montana, que independente de serem mestres ou não, eles viraram, né, funcionário porque passaram num concurso público. Então, as mudanças de governo, acho que fizeram a escola de capoeira se perder, e eu acho que a própria capoeira também, falta uma certa unidade para se unir e fazer uma cobrança de uma maneira mais contundente, de dizer, olha, peraí, isso não pode passar para a Secretaria de Esporte, porque ela não é uma prática totalmente esportiva, ela é mais adequada dentro da Secretaria de Cultura, ela não pode ser feita desta forma, o concurso público não se dá deste formato. Quem entende de capoeira é o capoeirista, não é, desculpa, prefeito, quem quer que seja, você prefeito, ou funcionário público, ou procurador que entende de lei, mas quem entende de capoeira não tem jeito, é capoeirista. Então, faltou esse diálogo para pensar em como unir e conciliar, e a capoeira, aí pensando no ser um advogado mais neutro, para olhar os dois lados e falar assim, a capoeira também errou aqui, porque eu vejo a política também igual panela de pressão. Se não tiver pressão, ela não funciona. Então, às vezes, a pessoa tem que entrar no movimento de pressionar, de cobrar,
E não é só uma característica do capoeirista não, Mestre Serpente, eu vejo o artista em geral. Se a classe artística como um todo de Nilópolis, ela tivesse unida, e era a nossa intenção no Cultura e Comunidade, e era um sonho que a gente estava planejando, era de ter um grupo forte e interagir a capoeira com a dança, com a música, com o teatro, com a poesia, com o circo, com as artes plásticas, e todo mundo ser uma coisa só. Somos artistas de Nilópolis. Então, assim, a hora que eu não olho só para o meu, eu olho para um maior, eu consigo daqui a pouco pensar em ter um vereador artista, daqui a pouco pensar em ter um prefeito artista, porque começa a ter uma força muito grande. E o artista é formador de opinião, e eu vejo que às vezes fica nessa disputinha, não, o teatro é melhor do que a dança é melhor do que artes plásticas, não, o melhor é a música, porque envolve tudo, não, o melhor é a capoeira, o melhor é Aí fica numa loucura, e a gente tentou em vários momentos pensar numa costura de fortalecer a classe artística, porque eu acho que aí seria imbatível, se a gente tivesse essa consciência. O problema é que vai, mas a hora que avança-se tanto, mas quando tem uma ruptura, ninguém cobra, não se junta de novo para falar, peraí, isso aqui estava acontecendo assim, era muito bom. Você vê o mesmo que aconteceu com o próprio movimento dos blocos de embalo, né, do samba, que é uma marca muito forte de Nilópolis, e a gente tinha conseguido fazer uma criação de uma liga de blocos nilopolitanos, que era a Libican, com uma corte momesca que era diversa, que a gente queria ali também dar essa pluralidade humana, que tinha a princesa trans, a princesa gordinha, a princesa plus size, e a princesa da melhor idade, para mostrar, olha, com o carnaval também a gente mostra que a gente precisa conviver com as diferenças de uma maneira pacífica. E era tudo tão bonito, tão mágico, tantos blocos em Nilópolis, a gente fazia um desfile só de bloco que parecia um desfile de escola de samba para abrir o carnaval. E parou, né, de se fazer esse estímulo aos blocos de carnaval da cidade. E os blocos também, que são uma força grande, faltou essa unidade de pensar, vamos trazer agora os artistas, vamos pensar com o pessoal da capoeira, vamos unir agora os blocos. Porque a cidade é nossa, né? Eu acho que os artistas, de uma forma geral, pelo menos os nossos nilopolitanos, a gente precisa, eu sei que você já conversou várias vezes sobre isso, eu acho que a gente precisa ter mais conversas nesse sentido para entender a força que nós temos. Sim, porque nós temos força para poder ter um representante nosso lá no Legislativo. Nós temos. Sim. Alguns não sabem e alguns não acreditam nisso. De repente, a gente não estaria passando por tanta dificuldade em aprovar as nossas propostas. Com certeza. E acho que é uma conscientização desses artistas, de uma forma geral, incluindo os capoeiristas. Acho que é isso. Porque se a gente consegue entender isso de verdade, não é somente ouvir e concordar, mas depois tomar uma atitude contrária, ou até por medo. Não sei se também isso tem medo, se tem uma cultura por trás de fazer a gente desacreditar do nosso poder, ou a pessoa não querer, não acreditar na política, por já ter sido sacaneada muitas vezes, não acredita e joga o voto fora. E aí, jogou-se o voto fora, comprou-se uma caixa de cerveja, ganhou um pula-pula para a festa, mas você tem 4 anos de sofrimento. Sem ver a sua arte brilhar, sem ter apoio, sem ter suporte dos governos. Eu acho que os artistas têm que estar mais próximos, eu acho que o movimento tem que estar ali para o processo. Eu não sei quanto tempo demora um processo de conscientização. Eu sei tudo que eu aprendi convivendo e ouvindo, mas eu acho que você ainda é o elo de ligação de todas essas pessoas. Eu acho que você ainda eu acho que você também, Serpente, é uma pessoa que, por exemplo, essa própria iniciativa que você está tendo das lives da Fundação Capoeira, e a gente está batendo esse papo sobre arte, sobre cultura, sobre a capoeira, mas falando sobre política pública e entendendo questões institucionais e abordando como patrimônio, até discutindo sobre posições do governo federal, né, do IFAM, se isso é correto, a capoeira
não pode falar de Jesus. Então a gente está até sendo bastante ousado, e acho que você é um cara de vanguarda, de estar sempre estabelecendo essas comunicações e fazendo as pessoas pensarem. Essa live, eu acho que ela também tem um pouco isso, esse propósito. A gente está pelo menos abrindo a cabeça. Não sei se a gente vai chegar já a um denominador comum, mas já está pensando sobre isso. Eu já acho maneiro. E eu acredito muito no processo de aprendizado como uma coisa constante, permanente, e cada um vai ensinando um pouquinho, ninguém sabe tudo. Eu aprendo muito com todo mundo também. Tem muita gente que fala, não, você é uma referência. Caramba, eu estou aprendendo o tempo todo. Cada um que fala uma coisa comigo me ensina determinada situação que eu não conhecia, e eu acho que essa troca é o grande barato da vida, a gente trocando conhecimento, trocando experiência, porque ninguém viveu o que você viveu, Mestre Serpente. Só você vai poder me passar tudo que você viveu, e essa experiência que você teve foi a sua vida. Então eu acho que agora nós dois aqui batendo esse papo, trocar vidas, mostrar assim, caramba, essa é a vida. E eu não precisei viver a sua vida para absorver, como você não viveu as coisas que eu vivi, as experiências de televisão, as experiências de teatro. E a gente pode estabelecer uma troca para você ter uma dimensão do que é a minha vida e como é que passa isso tudo dentro da minha cabeça, como é que isso significa para mim. E eu saber de você, e eu acho que a gente vai pensando e formando um pensamento coletivo. Eu acho que é dessa forma que a gente vai cada vez mais entendendo. Então, de novo, quero parabenizar aí a tua iniciativa da Fundação Capoeira, de estar criando essas lives e convidando personalidades de outras áreas que não são especialmente capoeira. Sei que tem gente até que também critica essa coisa do lugar da fala, eu ser branco, louro, dos olhos azuis, e caramba, o que ele está falando lá de capoeira com o Mestre Serpente? O que o Mestre Serpente chamando um branquelo daquele para falar de capoeira? Então, bater papo com o mestre, pô, que loucura. E eu fico pensando se as questões humanas não são discussões de todo mundo. Ou eu preciso ser negro para ser contra o racismo? Eu preciso ser gay para ser contra a homofobia? Eu preciso ser mulher para saber que não tem que ter preconceito com mulher? Eu preciso ser deficiente para saber que não se deve maltratar o deficiente? Eu preciso ficar com idade para saber que eu não tenho que sacanear o idoso? Assim, acho que as causas humanas, elas são de todos nós, e eu vejo às vezes muito, sei que, assim, essa questão do lugar de fala, eu quero frisar muito, porque tem consciência que não sou negro na pele. A minha essência é negra, mas com certeza eu não sofro alguns preconceitos que quem tem a pele retinta sofre. Então eu não poderia falar realmente com propriedade porque não vivo. Então eu entendo que o lugar de fala e o protagonismo dessas falas são de quem vivencia esse tipo de preconceito racial, e que eu já ouvi muita gente dizendo que, nossa, eu cheguei no lugar, a pessoa segurou a carteira. Realmente eu nunca vi acontecer isso comigo, de achar que eu ia assaltar ou que eu ia fazer alguma coisa. E a gente sabe que não tem nada a ver com a cor da pele, tem um monte de branco canalha que não vale nada, é ser humano. Então ser humano é ser humano. E eu vejo às vezes essas coisas muito setorizadas. De contar um negócio, mas chatas demais. Muito chata, como se assim, ninguém mais pode falar nada sobre outras coisas. Eu posso falar sobre tudo, e eu não quero falar só para os meus iguais, que nem a questão do preconceito racial. Eu acho que o negro não é quem está com problema, de repente, para falar para o branco. E babaquice, que maluquice é essa? E o gay tem que falar também pro hétero. Porra, que loucura é essa? E o novo falar pro velho, e o homem falar pra mulher. Porque se tá tendo crime contra a mulher, não adianta a mulher falar só com a mulher, porque quem tá dando a porrada na mulher é o homem. Então a gente tem que conversar com esse cara que tá fazendo a merda. Eu vejo às vezes muito ficar assim, não, aqui é só esse grupinho, não entra homem, aqui é para falar de mulher. Aí fala, mas a gente não vai envolver os homens, porque são eles que estão agredindo? Quando é que a gente vai falar para eles que tá errado?
Onde é que eles vão ouvir isso? Então, às vezes, essa situação ela é um pouquinho confusa, né? Uhum. Eu entendo você como um abolicionista. Nós da capoeira, embora eu sei que você, sua mãe e seu avô são negros, se reconhece como negros, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Não só se reconhece, meu avô era da pele retinta mesmo. Meu avô, cabelo carapinhadinho. Sim. E tenho muito orgulho. E tem gente que às vezes fala, conversa comigo e fala, mas você não... Eu falo assim, peraí, como não? Eu sou também negro, não tenho a pele retinta. Mas se meu avô por que eu não tenho... então eu tenho que desconsiderar essa minha ancestralidade? Porque eu nasci com a pele clara, essa parte da minha vida, da minha história, eu tenho que dizer que não é minha. É minha. Eu sou brasileiro, sou negro, eu sou essa mistura de tudo isso, do negro com índio. Agora, eu não posso, porque eu nasci com a pele branca, eu não posso falar nada de negro. Olha, eu tenho negro no meu sangue. Não está na minha pele, mas está na minha alma. E eu tenho uma identificação. E Augusto, estar na alma é mais profundo do que estar na pele. Porque tem muito negro que não é negro na alma. É só na pele. E tem muito branco que é negro na alma. Aonde dói, aonde sente. Então estar na alma é mais profundo, pode ter certeza. Eu, como capoeirista, reconheço você como um abolicionista. Sobretudo uma pessoa humana que não concorda com o distrato entre raças e entre opiniões diferentes. Ninguém tem que matar ninguém tem que distratar ninguém porque tem convicções diferentes. Sim. E eu vejo você fazer isso em todas as camadas. São com as pessoas com deficiência física, são com as mulheres, são com as pessoas de terreiro, são com os evangélicos. Você consegue pedir, perguntar para as pessoas, mas para que vocês estão se dividindo? Para que você está tentando enfiar o teu ponto de vista dentro da cabeça do outro? Você não pode só aceitar? Se a legislação não para a pessoa, por que você está discriminando a pessoa? E eu vejo você fazer isso, fazendo um cruzado em todos os setores no momento que a gente conviveu na Secretaria de Cultura, onde eu pude estar presente com você. Não só em Nilópolis, porque aonde você esteve, você sempre puxou o pessoal para estar com você, até na Secretaria de Estado também. E aí eu comecei a melhorar a questão dessa visão em relação a isso mesmo. Por que as pessoas têm que enfiar na cabeça do outro? E por que o branco não pode falar do negro e vai ser julgado? Então está havendo um julgamento daqui para lá também, do negro para o branco. Então a gente tem que repensar isso também e entender o lado negro também, que por muitos anos foi forçado a acreditar que ele é dessa forma, que tudo que ele faz é ruim, que a capoeira não presta, que isso aqui não presta, que São Jorge não presta, e só presta o cara fala. Isso tudo tem que abrir a mente. Esses sentimentos dogmáticos, esses pensamentos dogmáticos não levam a gente a lugar nenhum. E essa é uma reflexão que eu faço. Verdade. Teve alguns projetos que eram singelos até, mas para mim era grandiosíssimo, que era você brincar dentro ali do calçadão com esses símbolos e desconstruir alguns pensamentos. Então, a gente estava ali com a Dulcilene, Mãe Inês, Macedo Griot, você, Pete Rocha, uma galera aqui de arte e de dança de orixá, da capoeira, da mãe do terreiro, e ela fazia as tranças, a Dulce. E aí a gente conversando sobre o projeto que era para fazer como se fosse uma cultura e comunidade no calçadão, desconstruir algumas palavras que mostram assim, o lado negro. O lado negro não é bom? Por que o lado negro não pode ser bom? Meu cabelo é bom. Qual é o cabelo bom? Por que esse cabelo é ruim? Não é cabelo? Aí a Dulce até usou um termo que eu achei na hora engraçadíssimo. Ela, não, porque tudo que a gente faz, eles botam que é pretice. A gente está fazendo pretice. A gente tá querendo se presepada, que preto é presepeiro. Eu falei, Dulce, olha que sacada. Vamos fazer pretice no calçadão. E virou o projeto Pretices no Calçadão.
e você fazer pretice era uma coisa incrível. Nossa, fazer pretice no calçadão é fazer arte, é falar de artesanato, de trança, da moda negra, de capoeira, do maestro Jorge, da poesia do Macedo Griot, da dança da Pete Rocha. Então, assim, é parar e ainda usar dessa coisa que as pessoas usam como negativo. Isso é... Não, fazer pretice, ó, é ok. Vamos fazer pretice, com orgulho, vamos fazer pretice. Vamos mesmo. Tá achando que tá falando mal de mim? Não, tá ótimo. Vou fazer mesmo pretice no calçadão. Aqui fazer pretice é uma coisa ruim. Vou fazer pretice com o maior orgulho, quero fazer pretice. E aí eu achei incrível a gente colocar aquele banner enorme, pretices no calçadão, para as pessoas se tocarem, que fazer pretice é uma coisa ruim. Que babaquice é essa? Que história é essa louca de pretice? E eu achei ótimo a gente ter tido essa sacada de vamos fazer pretices no calçadão, e esse é o nome do projeto, para desconstruir um pensamento sobre pretice ser uma coisa ruim. Por que pretice é ruim? E aí é você pensar nessa parte. Eu acho que a arte ela tem essa coisa muito interessante, e as políticas de cultura ela tem esse papel, acho que muito forte, que é de começar a dar norte. E quando acho que a gente consegue conciliar o gestor público, né, o cara do executivo, o político que vai estar ali com essa visão de vamos entender de uma forma mais abrangente a missão de uma Secretaria de Cultura, para que ela serve no seio social, o que ela vai ter de impacto, que é você fazer as pessoas pensarem. Aí tem gente que fica assim, nossa, mas não sei o que, tanta bobagem. Gente, tudo é o pensamento, o mundo é o nosso pensamento, o mundo é o que a gente pensa, o mundo só é o mundo porque a gente pensa desse jeito. Então, se a gente quer melhorar o mundo, a gente tem que melhorar o nosso pensamento. E a cultura, ela trabalha diretamente nisso, junto com a educação. É você, de alguma forma, fazer as pessoas pararem para pensar, criticarem, refletir, ter um senso crítico mais apurado. E parece que, às vezes, eu achava que tem gente que tinha essa síndrome da conspiração, e eu vejo que tem, às vezes, mesmo uma coisa mais de conspiração mesmo, que não querem tanto investimento em cultura, para que a pessoa não reflita tanto, não questione tanto, aceita mesmo ali o pula-pula, os R$ 50 e a caixa de cerveja, e está ótimo. Para que eu vou pensar, se eu investir em cultura ou em formação, se eu fizer uma educação com mais força, com uma base mais sólida para estruturar mais esse cidadão, ele vai criar um problema porque ele vai me criticar, ou ele vai querer uma sociedade, ele vai saber dos direitos dele, e ele vai começar a desenvolver um senso crítico mais apurado, e vai virar um problema. E aí parece que quer todo mundo naquela mediocridade de não refletir, de não pensar, e fica tudo muito difícil. Entendi. Vamos abrir para as perguntas, que o pessoal está bombardeando de pergunta aqui. Me fala das perguntas aí, então, mestre. Está aberto para pergunta. Augusto, deixa eu começar fazendo a pergunta para você. Você acha... São duas perguntas, na verdade. Você acha que, no meu ponto de vista, a sociedade ela deu um troco na política votando no Bolsonaro? Foi tipo um voto de revolta. Eu entendi dessa forma. Ainda que a sociedade não tivesse um conhecimento profundo se o nosso presidente ia fazer ou não um bom governo. Então, acho que em alguns casos, as pessoas só votaram para dar um troco nos políticos. Tipo, a gente vai botar um cara lá que vai brigar contra todo mundo. Nem todos pensaram com profundidade se esse voto daria certo. Você acha que, primeiro, você acha que político tem medo de que toda arte, toda classe artística e cultural pense de uma única forma e tente eleger o seu candidato, seja estadual, federal, vereador, prefeito, e que possa não mais votar em político corrupto ou mentiroso? Você acha que eles têm medo dessa união dos artistas? E que se os artistas para unir, a gente vai ter mais força? E segundo, você acha que o povo, depois de ter, não sei se está ainda com o mesmo calor que estava quando voltou no Bolsonaro, porque algumas pessoas se decepcionaram. Alguns são mais alienados, ainda estão lá, mas alguns se decepcionaram. Mas você acha que o povo agora
nesse momento é um momento que a cultura pode entrar, porque a política meio que se dividiu entre as pessoas que estão mais racionais em votar, não estão votando por Bolsonaro. Foi um voto que não foi comprado, totalmente comprado. Foi um voto de manifestação. Você acha que a cultura pode pegar essa carona na sociedade, na verdade, para tentar mostrar para a sociedade também que a gente pode estar forte e que o político corrupto tem medo da classe artística unida? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a classe artística sempre apavorou todos os governos, não especialmente só a esse governo do Bolsonaro. A gente vê em momentos até de ditaduras como os artistas eram perseguidos, né? Exilou Caetano, Chico Buarque, que são formadores de opinião, são pensadores. As pessoas que pensam acaba que são um problema para quem quer manipular ou quem quer impor. Eu não quero governar de uma forma democrática. A democracia dá trabalho pra caramba. A gente viu isso na secretaria, que era um exercício de democracia. E é difícil você conciliar interesses, porque você tem que ter disponibilidade para o diálogo, você tem que querer chegar nessas cruzadas que você estava colocando ali agora. E tem conversar, não quer fazer troca, não quer estabelecer essas relações. Então, é difícil. Esse fenômeno Bolsonaro, eu já refleti muito sobre ele. Eu acredito que foi um momento do Brasil que as pessoas queriam realmente trocar, né, o poder da mão do PT. A gente teve ali o escândalo do Petrolão, da Lava Jato, e todo mundo estava muito já angustiado com toda aquela cena e que precisava de alguma forma dar uma resposta e que não via ninguém ali, e esses caras lá de fora, né, com esse esquema também mega corrupto de tentar invadir o Brasil, se associaram ao Bolsonaro para fazer esse movimento de fake news sujo, que está até tendo um monte de CPI, de investigações para saber se o crime que é tão louco, né, a estrutura que foi montada nesse processo, e que a população foi pegando um caminho de eu não aguento mais esse governo, o PT, e aí eu precisava entender como é que de alguma forma eu derrubava o PT. E foi quase eu não consigo entender que a população brasileira ela é racista, porque o Bolsonaro chegou a falar algumas coisas assim horrendas, né? De negro, de gay, de tudo. Tinham coisas assim pavorosas, né? De que foi num quilombo, que achou que tudo preguiçoso, que tem raças que não eram mais trabalhadoras, como os chineses. Ele foi dando uns exemplos assim tão loucos, e dizendo que quilombola tinha que pesar nem arroba que sabia fazer filho. Foi assim, coisas tão duras que a mim me ofendia de uma maneira tão profunda. E eu não conseguia entender como as pessoas conseguiam ter uma identificação com aquilo. E eu via, às vezes, negros pensando em votar nesse representante. Ele dizendo que ia fazer reforma trabalhista, e fez até, né, a questão da reforma previdenciária. E operário, achando que a culpa da economia era realmente de que o trabalhador está com muito direito. Então agora o pobre tem que trabalhar quase até morrer, aos 80 e poucos anos. Assim, eu conversava com algumas pessoas que eram assalariadas, operárias, e que não tinham grandes posses. Falei assim, mas me diz uma coisa, como é que é isso? O que você está pensando? Você está achando que você está com muito direito realmente? Você quer ter menos direito? Você quer virar uma China para trabalhar 12 horas, tipo trabalho escravo, porque aí você vai impulsionar a economia ela é acima de qualquer coisa, como se colocou às vezes em muitas falas até do presidente, que é óbvio que a gente está preocupado com a economia, só que essa questão da pandemia era muito maior que a nossa vida. Não adianta ter economia se a gente estiver todo mundo morrendo. Então tem situações que... E eu acho, às vezes, só ele com uma falta de empatia pelo outro muito grande, de não olhar
de uma forma um pouco mais humana, de que não, você não vê que tem uma dor na nação, no mundo, as pessoas estão perdendo seus parentes, seus familiares, né? Indo embora, pelo menos eu falar de uma forma respeitosa, aí diz, não, eu não sou Messias, mas não faço um milagre. A gente não quer milagre desse cara, a gente quer que ele mostre qual é a estratégia de saúde para tentar de alguma forma amenizar. A gente sabe que o impacto negativo vai ter, porque está tendo no mundo inteiro. É para dizer, olha, a gente está aqui com o ministro da Saúde fazendo isso, e caramba, estou solidário à dor de todos os brasileiros que perderam, né, seus parentes, que estão acometidos aí com essa doença, sofrendo com essa angústia. Então eu vejo que foi um movimento estranho, mas não era totalmente... óbvio que pode ser que tenha até uma parcela que pense mesmo dessa forma, e ele, de repente, foi vendo que isso era um filão e foi se moldando junto com essa estrutura de marketing por trás para construir aí essa figura de um presidente salvador da pátria, que sempre foi um deputado medíocre. Nunca vi nada do Bolsonaro como legislador que fosse de relevância, ou algum posicionamento que não fosse as asneiras defendendo torturador. Eram umas coisas assim, tão difíceis. Eu falei assim, quem era ele antes, né, dessa história toda? Aí construiu uma máquina de uma história por trás disso tudo e emplacou a presidência. E eu acho que os partidos de mais centro, de mais esquerda, vão precisar também agora fazer uma reflexão. Porque entendo também algumas pessoas que têm dificuldade, às vezes, com a esquerda que quer ser muito progressista. Então a gente vai precisar, eu acho que agora, depois disso tudo, repensar o Brasil. Que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, e que a gente vai precisar chegar num meio do caminho que estava também se perdendo demais, para abrindo de uma forma, às vezes querendo fazer coisas assim. E o brasileiro é um pouco mais tradicional, sim, e a gente vai precisar entender como equilibra. Vamos respeitar, mas sem precisar afrontar. Aqui em Nilópolis tinha uma situação até muito intrigante, que era da questão da parada gay. E eu achava que esse formato da parada gay, que é de um turismo sexual, que é só para fazer coisas de sexo na rua, nunca concordei. E aí o pessoal do movimento dizia, não, mas tem que ter a visibilidade. Eu falo, olha, a visibilidade acho que não é essa bagunça. Então a gente precisa entender se a gente quer... que tipo de visibilidade também está se querendo com uma parada? Com esse formato que é feito, né, proporcionado ali pelos hotéis de Copacabana, que querem mais atrair estrangeiro para vir transar com os gays daqui, barato, quase que de graça. Você paga uma cerveja, um champanhe, um uísque, entra num carrão, dorme no hotel. Eu não acho que esse turismo sexual e explorar seja tão interessante e importante. Então a gente vai ter que entender que, assim, peraí, então se a política pública ela precisa caminhar para nortear, o próprio homossexual precisava também entender que também tinha que ter alguns limites. Eu não posso desrespeitar para querer uma visibilidade, né, o crucifixo, eu inserir no ânus, fazer uma coisa em cima de um carro de som, como às vezes extrapolavam realmente com as suas liberdades. Não sei se ficaram muito tempo sem poder falar, e a hora que tem a liberdade não sabe como usa ela direito e extrapola demais. Então eu acho que a gente vai precisar rever o Brasil e repensar que caminho é esse, mas no meio do caminho, que nem tanto lá como estava se caminhando, e não precisa também ser tão duro, de que não, nada, acabou, a minoria, que se dane, tem que acabar com o negro, acabar com gay, não, vamos chegar, e todo mundo acho que vai ter que agora entender como a gente se respeita e como é que a gente faz política pública, respeitando esses espaços do outro e que vão precisar ser revistos. Sim. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta para mim não está mais aparecendo as perguntas. Aqui é o Vini Produtor. Vini eu amo de paixão. Pergunta para o amigo Augusto.
O que esperar da cultura na Baixada Fluminense agora nessa nova eleição? E o que vem por aí? O que esperar da sociedade? O que esperar dos candidatos? Olha, eu sou uma pessoa otimista por natureza, Vini. Sempre quero acreditar que tudo que a gente passa não é à toa. E se a gente está sofrendo, ou se tem alguma questão, alguma situação que não está indo tão bem, ela é para a gente parar, avaliar para melhorar. Então, a política de cultura ela vai melhorar ou piorar na região, dependendo de quem a gente escolha. Então eu acho que assim, você é produtor, mestre serpente, ligado à capoeira, eu sou ator, então a gente tem que começar a questionar. Né? O candidato que está vindo vai dizer, vem cá, mas o que você está pensando em relação à política de cultura? O que você pensa em relação à institucionalidade das ações, a fortalecimento das escolas de arte da nossa cidade? E essas escolas elas têm um papel importante dentro do seio social, porque o que eu vejo é que a gente fica, às vezes, numa expectativa, sempre, de que depois dê certo, mas durante o processo da campanha eleitoral, ninguém está nem aí. A pessoa vai perguntar só sobre a obra, a merenda da escola, o hospital. Então, assim, eu acho que tudo precisa funcionar. Acho que, e como o poder público são verbas específicas, é você entender quem são as opções que estão pensando em todos esses caminhos, porque a qualidade de vida que a gente tem depende de tudo funcionar minimamente bem, né? E aí a gente precisa questionar. Então, prefeito tal, o que você está pensando em relação ao meio ambiente? O que você está pensando em relação à educação? O que você está pensando em relação à saúde? Pô, essa obra aqui está ruim, o centro de eventos está abandonado. O que você pensou em relação a isso aqui? Perguntar, para pelo menos a gente ter uma noção do que está passando na cabeça daquele cara. Se a gente não perguntar, a gente não vai ter ideia do que aquela pessoa pensa, do que ela entende, significa, né, a cidade, a construção desse ambiente urbano, social, e como é que isso vai se dar, todas essas entrelaçadas, né, e tudo tem a ver com tudo, porque a política do negro é o mesmo negro que vai para o hospital, ele é ator, ele é gay, ele é velho daqui a pouco. Então, assim, todo é ser humano. Então, a gente não pode dizer que isso aqui não tem que funcionar para isso aqui funcionar melhor. E o bacana é que eu acho que a gente cada vez tem mais consciência dentro da máquina pública que existem leis e percentuais para cada gasto desse. E às vezes eu vejo que a gente fala assim, não, mas para que investir nisso? Tem que investir mais nisso. Se não investir, por exemplo, para fazer o pacto federativo, para trazer dinheiro de Brasília ou do governo do estado para a cultura, ele só não vai vir para cá, porque ele está destinado para ser gasto com cultura. Então, se o município não está correndo atrás para fazer com que esses investimentos venham para cá, ele só vai para outro lugar, não vai vir para cá, porque investir em cultura vai ser, porque está destinado para isso. Isso é lei. Então, são os percentuais que precisam ser investidos na educação, na saúde, no meio ambiente, na cultura. Então, aí acho que é ignorância na coisa de não ter a informação, de saber que todas as políticas elas precisam funcionar no meio ambiente, social, política da mulher, do negro, do LGBT, a cultura, a educação. A máquina pública precisa funcionar porque isso é a nossa vida. A gente precisa entender a questão do comércio, geração de emprego e renda, como é que vai ser essa situação em relação ao fortalecimento da economia da cidade, como é que a gente vai movimentar novamente os recursos, atrair turismo, então ter também uma secretaria de turismo que pense, Nilópolis não tem turismo, para que ter uma secretaria? Porque não está funcionando, porque a gente tem potencial para isso, a gente tem o campo de Jerecinó, que é incrível, então ele tem que dialogar com o meio ambiente, a gente tem a Beija-Flor, que ela é incrível, a gente tem as escolas de arte que são incríveis e atraem tanta gente, a gente tem um grupo um celeiro de artistas aqui fantásticos, como é que a gente não vai atrair gente para cá para gastar dinheiro aqui em Nilópolis? A experiência que a gente teve em Nova Iguaçu com a Feira Iguaçu é fantástica.
E eu vejo que, assim, a hora que o poder público aponta para a cidade que, assim, olha, vamos junto fazer, todo mundo quer. Em Nova Iguaçu, a Feira Iguaçu foi exatamente isso. Todo mundo se juntou, é uma construção coletiva do poder público, a sociedade civil, com os empresários, com os artistas, e todo mundo vai, vamos embora, vamos fazer, e virou um marco. Que essa pandemia veio no meio de um processo para dar um corte ali numa coisa que estava já numa crescente muito grande, e eu não tinha mais dúvida que a Feira Iguaçu ela ia entrar no roteiro das grandes feiras internacionais do mundo. Nova Iguaçu estava pegando uma centralidade já muito grande. E por que a gente não pode fazer isso para Nilópolis? Nilópolis já protagonizou tanto também, né? Com grandes shows, a gente não se retalia. Né? Eu acho um absurdo ficar 4 anos o centro de eventos sem nenhum tipo de atividade. Né? Porque aí a gente não vai trazer gente para cá para, de alguma maneira, gastar dinheiro aqui com o nosso comércio, com as pessoas que estão trabalhando aqui. E se ninguém gastar aqui, vai tudo falir. E para mim me deixa muito angustiado olhar tudo que é bacana se acabando, né? Fechou o Armazém do Pereira, fechou o Panda, fechou o Japaniuá, a gastronomia tá, assim, não tem mais nada. Tá acabando tudo. Então precisa se pensar que, assim, se não tiver uma política também de turismo para essas pessoas virem para cá, para gastar em Nilópolis, ninguém vai conseguir trabalhar, porque como é que eu vou ganhar dinheiro se ninguém está vindo para cá gastar? Verdade. Gente, nossa live está acabando. A aula foi dada. Aprendemos muito. O Augusto é um mestre, um ser humano e é um mediador de artes e culturas, um incentivador. E ouvi-lo sempre acrescenta algo nas nossas vidas, na nossa cultura, na nossa forma de executar o nosso trabalho, o dia a dia, pelas experiências, pela leitura e também pela forma dele ser, pela escolha dele ter feito de ser uma pessoa do bem, de ser uma pessoa digna e escolher esse caminho. E Augusto, a Fundação Capoeira Nilopolitana, com o maior orgulho, ela tem muito da sua característica. Porque à medida que eu aprendo com você, eu passo para os meus líderes. Diante de Deus. Não é balela de live. E na minha concepção, você tem sido luz na vida de muitas pessoas. Tem sido um incentivo para muitas pessoas. Para mim também. Basta ver os comentários. Mestre, a recíproca é verdadeira. Você também é um clarão de luz na minha vida. Eu aprendo o tempo inteiro com você, volto a falar que eu acho que o barato da vida é essa troca. Ninguém sabe tudo, não existe quem não saiba também nada. Então, trocar experiência, compartilhar informação, acho que é o grande barato da vida. Então, se a gente tiver cada vez mais oportunidades de estar conversando, estabelecendo comunicação com as pessoas, falar o que a gente pensa, e vamos construir isso junto. Eu acho que junto sempre dá certo. Então você também impacta a minha vida de uma forma profunda. Eu carrego suas palavras. Você é um grande mestre e para mim é uma honra ter a oportunidade de conviver com você, da tua energia, da tua verdade, ter visto... deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá aqui o São Jorge e tudo, mas o atabaque que você me deu, ó, e o berimbau fica do lado da minha cama. Tá lindão aí, ó. O berimbau tá aqui, ó. E o Legal, atabaque tá ali, ó. Rapaz, eu jurava que você não tinha mais esse atabaque. Nada. Esse atabaque, para mim, ele é um símbolo de energia também muito, muito forte. Porque o carinho que vocês me deram no dia me parecia quase uma celebração de entrega daqueles instrumentos e fizeram aquela coisa com os birimbaus, assim, eu ter que passar no meio. Eu fiquei tão arrepiado com aquilo. Eu falei, meu Deus, caramba, isso tem uma energia tão forte que eu quero que isso aqui fique do lado da minha cama, para que eu durma protegido com essa energia da Fundação Capoeira. Muito maneiro. Vocês têm um trabalho social que assim me encanta demais, Serpente. Essa coisa de pegar os jovens e estar sempre ocupando, nem sempre pensando também nessa questão. É muito
muito encantador e apaixonante. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade de poder falar com você. E é isso, gente. Eu não tenho muitas palavras, já falei tudo que eu podia, acho que eu só vou repetir. O que o Augusto representa para vocês, representa para mim também. E eu sempre procuro explorar ao máximo o conhecimento dele e todas as vezes sempre fui muito bem atendido. E hoje a Fundação Capoeira está nos palcos dos teatros. Agradeço a sua influência. Porque eu entendi que ela tinha que estar nos palcos para as pessoas de outras classes sociais poderem entender o que é capoeira. Beijo no coração. Deus te abençoe. Show, Mestre Serpente. Sempre. Brigadaço aí a todos vocês. E obrigado você pela oportunidade que você me deu de estar participando da tua live, de estar dialogando contigo, com o grupo da Fundação Capoeira. Para mim é uma alegria enorme sempre estar do teu lado, Mestre Serpente. Beijão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu. Augusto.